A partir de agora a gente vai ter um bate-papo, um dedinho de prosa, miudinho, para falar sobre algumas produções que a editora da Universidade Estadual da Paraíba vem realizando. Inclusive nós vamos trazer para vocês, criadores e criaturas, o papel que a Universidade Estadual da Paraíba traz através da sua editora. Hoje a gente tem, no começo dessa meia horinha de conversa, desse dedinho de prosa, um caba lá das bandas do Ceará, que é o professor Jurandir Clementino. Bom, a reparar, aqui é o livro Zé Clementino, o Matuto que devolveu o trono ao rei. Essa é a segunda edição do livro, é uma parceria do EPB com a gráfica da União, aqui da Paraíba. E para a gente falar sobre Zé Clementino, o Matuto que devolveu o trono ao rei, Zé Clementino é um compositor fantástico do interior, lá de Vazia Alegre, do interior do Ceará. Para a gente falar sobre esse livro, a gente traz o padre Jurandir Clementino, que o Clementino tem muito a ver com o dono da história. Padre Jurandir, seja bem-vindo. Muito bom encontrá-lo aqui. Muito obrigado pelo convite para fazer parte desse início de projeto da editora, em divulgar seus autores, as obras, o material que ela produz. Estamos aqui à vontade para falar de uma pessoa pela qual eu tenho uma relação muito interessante, de carinho, que é o nosso querido Zé Clementino, autor de grandes sucessos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Pois é, a gente começa a falar sobre Zé Clementino se apeando em riba de Xotos Cabeludos. A gente não podia começar nenhuma conversa do Zé Clementino, não falasse imediatamente sobre o Xotos Cabeludo. O que era na década de 70 e o que significa hoje, né? Que importância, inclusive, parece até quiser ter alguma coisa depois do Xotos Cabeludos. Mas é o divisor de águas, Jurandir? Xotos Cabeludos é o início da relação do Zé Clementino com o Luiz Gonzaga e é também a retomada de Luiz Gonzaga aos grandes palcos e ao cenário musical do sul e sudeste do país, porque era 1968, Gonzaga vivia aqui pelo Nordeste fazendo as músicas, porque os movimentos Jovem Guarda, o movimento aquele iê, aquela coisa toda que estava acontecendo lá no sul e sudeste, roubou um pouco a coisa do Gonzaga. Tem uma roleta de Luiz Gonzaga com o Roberto Carlos? Tem. Olha, os pesquisadores, os gonzaguianos, as pessoas que entendem e que estudam Gonzaga confessam que essa música foi responsável por uma treta entre os dois grandes nomes da música popular brasileira. O Rei do Baião, o Luiz Gonzaga, e o rei Roberto Carlos, porque é uma relação direta, a letra traz essa indicação direta de que o rei Roberto Carlos que está sendo falado. Caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem cortada, salto alto fivelão, isso é a figura do Roberto Carlos. E aí, por isso, dizem os pesquisadores, o Roberto Carlos foi um dos grandes nomes da música brasileira que não gravou Gonzaga. Todos os outros gravaram, com exceção de um especial da Rede Globo, em 1986, em que, por imposição da própria emissora, naquele especial, o Roberto Carlos gravou um trechinho num potpourri de uma música do Gonzaga. Então o Zé tem isso, provocou esse conflito entre dois grandes mitos assim da nossa música. A construção do livro, ela parte a partir do Xotos Cabeludo, porque o título diz isso, né? O Matuto que devolveu o trono ao rei. O livro começa exatamente citando esse encontro entre Gonzaga e o Zé Clementino, que aconteceu no Crato, na cidade do Crato, no interior do Ceará, quando o Zé Clementino foi lá e disse: olha, sou compositor, sou poeta, escrevo umas músicas e queria que você gravasse alguma coisa minha. E aí, isso em 1966, por aí, e o Gonzaga dizia que não, porque era fim de carreira, não estava a fim de gravar mais, mas sugeriu que ele fizesse uma música sobre esses cabras do cabelo grande que estavam tomando conta do Brasil. E aí Zé faz, acertadamente, Xotos Cabeludos. Então eu começo narrando esse encontro entre os dois, o livro começa falando sobre isso, que aconteceu na cidade do Crato, no ano de 1966, por aí, 67. E como é que foi para fazer a pesquisa o que mesmo você utilizou para trazer todos esses subsídios, porque você só trata do Xotos Cabeludo, né? Você trata também de
de outros sucessos que a gente nem sabia que era de Zé. Pois é, o Zé tem essa coisa de ser pouco citado na obra de Gonzaga. E eu acho que o livro tem uma contribuição nesse sentido. Mas eu me ative muito às entrevistas, eu conversei com viúva, conversei com irmã, conversei com fãs, conversei com amigos de infância, colegas de bar. Trabalhei muito com essa coisa dos depoimentos, das narrativas dessas pessoas, dessas experiências. Eu tive acesso a um conteúdo também bastante rico, já feito anteriormente por uma sobrinha do Zé, a Ana Emília, que me deu todo esse material que ela já tinha selecionado, porque quando eu comecei o livro, no ano de 2012, além de eu estar fazendo o meu mestrado, eu estava no período de finalização do mestrado, eu também tive um problema que foi, eu não tinha mais o Zé morreu em 2005. Então, eu comecei o livro em 2012, já fazia um tempo que o Zé tinha morrido, então eu não tive a experiência, eu não entrevistei o Zé Clementino. Isso foi um problema, assim, para a construção do livro. Mas eu consegui material riquíssimo que me ajudaram que me ajudou na composição, na construção, na elaboração final desse material. José Clementino, né, que também se chama lá em Vaza Alegre, que é a tua terra também, não é isso? Zé Clementino, ele é um primo legítimo da minha avó paterna. Na verdade, o Gonzaga chamava Zé Quelé, né? Ele chegava lá e fazia a festa com o Zé Quelé, que ele pegava e fazia uns versinhos aí com o sobrenome do Zé Clementino. Ele é de Vaza Alegre é a minha cidade natal. Ele nasceu numa zona rural do município de Vaza Alegre, onde hoje também por ali moram meus pais, meus avós, né? E foi para lá que eu fui buscar essas histórias, né? Foi lá onde eu encontrei essas memórias relacionadas ao Zé. Então, tem muita coisa que foi contada que se aproxima muito da minha experiência de vida enquanto jovem do sítio rural, que passei até 20 anos da minha vida morando numa comunidade rural. Então, eu tento, a partir dessa minha experiência e vivência, levando um pouco para o que era a época do Zé, descrever, narrar esses acontecimentos do Zé. Então, o menino que levava comida para os pais do roçado, que vivia pastorando, né, a lavoura para os passarinhos não comerem, não matarem, tudo isso está descrito aquela parte da infância do Zé. Depois ele vai para a cidade. Na cidade ele encontra uma coisa com a qual se identifica muito, porque o Zé, embora fosse de uma cidade muito pequena, na época com coisa de 5, 10, 15 mil habitantes, ele era meio boêmio, né? Então ele começa a descobrir a vida noturna da cidade, as mesas de bares, bebia bastante, né? O Zé teve um problema sério de saúde por conta da bebida, e é assim que ele vai vivendo a sua vida e construindo as suas poesias na cidade. Na construção do livro, você fala, além da vida toda de Zé Clementino, você fala de alguns tópicos dele com relação à vida profissional. Sim. Né? Alguns livros falam que ele era funcionário dos Correios, outros falam que ele era funcionário do INAMPS. Onde é que ele trabalhava? Ele era funcionário público, não é isso? Ele era um funcionário público, concursado. Chegou a trabalhar tanto em Vaza Alegre quanto na cidade do Crato, né? Então ele tinha uma relação muito familiar com o Crato, porque ele passou um tempo trabalhando lá. Depois ele foi transferido para Vaza Alegre. Já no final da vida ele trabalhava numa secretaria ligada à questão da saúde, mas ele passou muito tempo. O INAMPS era eu acho que ele era concursado do INAMPS, o antigo INAMPS, né? E aí acabou sendo emprestado, fazendo parte de outras secretarias lá do município. Mas foi funcionário público, morou a vida toda dele, com exceção desse período que ele teve no Crato, ele morou a vida toda dele em Vaza Alegre. Casou com uma vazalegrense, nunca quis morar em Fortaleza. Uma característica dos compositores de Gonzaga era acompanhar o Gonzaga, ele nunca quis. O Gonzaga chegava lá e dizia: mas você é um caba que não tem jeito mesmo, podia ir sair daqui, fazer minha música por aí, me acompanhar, não sei o quê. E eu chego aqui, te encontro só bebendo, você só pensa em beber. Ficava reclamando às vezes, dando umas chamadas no Zé, mas o Zé nunca teve pretensão em sair de Vaza Alegre, né? Vaza Alegre é aquela cidade onde ele se identificou a vida toda e inclusive ele é autor do hino da cidade. Falar em beber, a gente vai tomar uma lapada d'água e na volta a gente vai falar sobre a trilogia do Jumento e o conteúdo do livro.
Muito bem, então vamos tomar essa lapada e voltamos com outras tantas lapadas a respeito do Zé Clementino. O jumento tem uma representatividade muito grande do Nordeste, imensa. Mas depois que Gonzaga cantou o jumento, a trilogia do jumento, foi que ele ficou mais, digamos, famoso, mais enxerido. E aí o jumento tem muito a ver também com a história de Quelé, Clementino, o Zé Clementino de Várzea Grande, que é autor de uma das músicas do jumento e também de Capim Novo. É sobre o conteúdo do livro agora que eu estou indicando com o padre Jurani para descer a lenha. Vamos começar pelo Bora. Jumento, então? Começa Vamos pelo lá. jumento, pelos bichinhos. Na verdade, um varzealegrense, um padre varzealegrense chamado Padre Antônio Vieira, escreveu um volumoso trabalho de pesquisa dividido em 3 partes, chamado O Jumento Nosso Irmão. É um livro que fez uma investigação assim, muito forte a respeito da história, da importância dessa relação do jumento com o Nordeste. Esse livro, ele foi publicado e o padre, ele era muito ligado aos meios tanto culturais quanto políticos da época, chegou a ser inclusive deputado federal pelo Ceará, mas ele falava muito, questionava muito, foi cassado em 1968. O padre procurou Zé Clementino e pediu para que aquela história ganhasse mais notoriedade, ele fazendo uma composição, ele fazendo uma música, ele compondo uma letra de música tratando do jumento. Zé fez essa música, chamado Jumento Nosso Irmão, né, um pouco do homônimo ao livro, e inicialmente ele saiu de Várzea Alegre para Rio de Janeiro para procurar Gonzaga para entregar a música, para Gonzaga gravar essa música. Chegando lá ele não encontrou, não teve como encontrar, não chegou a encontrar Gonzaga, e essa música foi gravada primeiramente por um cantor chamado Zé Newton. Ele gravou essa música, só que Gonzaga, quando ouviu a história, e aí disse, não, eu vou ter que gravar, e aí procurou, e aí ela saiu na voz de Gonzaga. Gonzaga fez a gravação da letra que o Zé compôs, depois ele regravou um trechinho do refrão com aquela história toda, porque ele vai narrando, o jumento é isso, tem os apelidos, não sei o que, essa coisa toda, ele conta aquela... Mas essa narrativa é de Zé também? Não, a narrativa é do Luiz. A narrativa é do Luiz, mas o Luiz deu parceria. A parte teatral é do Luiz. Improvisando, conversando, o Luiz tinha muito dessas coisas, né? Então ele improvisava aquela história toda, que o jumento é isso, pau nas pernas, pau no lombo, pau não sei o que, aí com a historinha, levar Nossa Senhora. A cruzinha? A cruzinha do misto do menino, aquela coisa toda. Ele conta isso improvisando, não sei se ele escrevia ou improvisava aquilo, aparece muito parecidamente como sendo improvisado, e aí ele dá parceria. Mesmo ele fazendo toda aquela narrativa do jumento, tem o refrão que é do Zé. Então ele dá a parceria ali. Então do jumento, ele tem a composição Jumento Nosso Irmão e apologia ao jumento, que é essa parte narrada que o Zé faz, né? Então o Zé entra nessa história toda do movimento em defesa do jumento, que acontece também ali nos anos 60 e 70 no Nordeste, principalmente ali no sul do Ceará, na região Cariri, que tem como figuras, além do Zé Clementino, o Padre Vieira, o Luiz Gonzaga e o Patativa do Assaré, um movimento em defesa da matança do jumento. Aquela história do Padre Antônio, eu estava na Expocrato, estava o Zé Clementino, o Luiz Gonzaga e o Patativa, aí chega o padre em Riba do Jumento. Ah, não, essa parte não me narraram. Pois bem, mas ele aparece, e é a partir dessa chegada do Padre Antônio que ele tem a ideia de fazer essa trilogia jumental, vamos colocar dessa forma. Jumental, Uma coisa interessante, professor Jurani, é com relação ao livro, onde o livro parece que coloca Zé Clementino sempre de lado de Luiz Gonzaga. Então, parece que todas as composições, parece que Zé Clementino era um compositor exclusivo de Luiz Gonzaga. Bom, isso não é necessariamente a verdade. O Zé, ele tem parcerias, né? Além das parcerias com Gonzaga, eu acho que eu destaco muito mais isso no livro, mas ele tem parceria com o Trio Nordestino, ele tem parceria com Dominguinhos, ele tem parceria com Cirano, uma série de autores e compositores e cantores regionais, né, que gravaram o Zé.
o que se destaca mais no livro é Gonzaga e as letras de músicas feitas pelo Zé. Mas também se fala, ou seja, eu tenho a história da música gravada pelo Dominguinhos, que é Fazenda Corisco. Então eu conto isso. Uma das primeiras coisas, quando eu lancei esse livro, eu encontrei nos eventos sobre os gonzaguianos um admirador de Zé Clementino, e ele não procurou saber sobre as músicas de Zé com Gonzaga. Ele me disse: você conta a história da Fazenda Corisco? E aí, para minha sorte, ou seja, não é somente sobre Gonzaga, eu disse, a letra está aí e a história está aí, então eu conto isso. Não é um livro sobre Luiz Gonzaga? Não é um livro sobre Luiz Gonzaga em momento algum, é um livro sobre Zé Clementino. Luiz Gonzaga aparece no livro por conta das parcerias e das composições que Zé fez para ele. Vamos colocar aqui, o conteúdo do livro mostra que Zé Clementino é o protagonista e Luiz Gonzaga é o coadjuvante. É um coadjuvante que acaba roubando um pouco a cena, porque Luiz é essa coisa do rei do Baião, então tem muita importância. Mas a história é do Zé. Como a gente diz lá no Cariri, aquele cabo que fica com o pé em riba da parede, para a parede não cair, né? Só espiando os outros tocar. Então, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim, mas quando o livro saiu, por conta de falar um pouco dessas parcerias, dessas relações, essa relação entre os dois, o Luiz também entra muito em evidência na história. Mas é a história do Zé. É o Zé menino, é o Zé adolescente, é o Zé adulto, é o Zé já idoso, é o Zé saudável, é o Zé doente, é o Zé apaixonado, é o Zé poeta. O Zé Bebum. É o Zé Bebum, é um pouco toda a história desse Zé. Ah, pois tá certo. A gente vai tomar outra lapada d'água, o pote tá ali, e na volta a gente vai falar mais um tiquinho, no último bloco, sobre Zé Clementino, o matuto que devolveu o trono ao rei. Lá das bandas de Minas Gerais, o jornal Estado de Minas escreveu o seguinte: Zé Clementino, o matuto que devolveu o trono ao rei, é um livro indicado não só para pesquisadores da música brasileira, mas para aqueles que desejam conhecer mais sobre a vida e obra do autor de versos que até hoje habitam a memória do povo nordestino. A editora da Universidade Estadual da Paraíba foi muito feliz em fazer esse livro, em publicar esse livro, de modo de que não é só Luiz Gonzaga, conforme falou o professor Jurani. Tem uma música chamada O Cheiro da Rosinha, o chiado do chinelo da Rosinha, uma coisa assim, que o Lundu canta muito bem, Lindu canta muito bem, do trio nordestino. E é onde você percebe que o poeta, principalmente nós, que sentimos o cheiro da terra, consegue ver poesia no chiado de uma chinela. O que molesta dos cachorros ter um som de cimento queimado e uma precata versa. E que poesia tem aquilo? Zé Clementino viu. Essa talvez seja a contribuição maior que Zé Clementino tenha dado, tenha deixado, o seu legado ter sido esse. A simplicidade das coisas observadas de perto e levada muito a sério. A EduAPB teve muita felicidade, muito feliz em fazer esse livro. Em sua segunda edição, o livro contribui porque você acrescenta mais algumas coisas, né? Mas para o autor, qual a contribuição que ele deixa através da obra Zé Clementino? Bom, como você bem falou, essa citação do Estado de Minas, o Zé, ele, embora seja bastante importante para Gonzaga, ele era muito pouco citado nos trabalhos que existiam sobre Luiz Gonzaga, nas biografias, nas histórias todas que eram contadas. E aí o livro tem essa contribuição, que é de trazer o Zé, evidenciar essa história do Zé, de como ele, quando você fala sobre Chinelo de Rosinha, né, essa sensibilidade do autor em transformar um barulho de alguém dançando, esse chiado do chinelo no chão, em versos. Então é no chiado, no chiado do chinelo dela. E o Zé faz isso, fez essa música para o trio nordestino. O Zé, no Shot dos Cabeludos, faz essa meio que uma agressão em versos a esse modo como a sociedade estava se comportando naquele momento. Claro que é um outro contexto, é um outro momento. Se a gente for ver isso hoje,
pode causar uma confusão muito maior, se você né? canta alto, é capaz de você levar uns tabefes, né? Então, mas era aquele momento, era a história daquele momento, então o Zé consegue pegar isso. Ele tem essa sensibilidade poética, narrativa em colocar isso também nesses versos. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o livro faz com que o Zé, que era tão esquecido nessas pesquisas e nesses trabalhos sobre Gonzaga, tenha essa história. As pessoas podem procurar agora, existe um livro, esse livro está no físico, mas também está no digital, as pessoas vão encontrar. Então, se não fizerem isso, eu me lembro que eu começo o livro também fazendo uma referência à maior biógrafa do Gonzaga, né, que é a Dominique Dreyfus, uma francesa que teve entre os anos de 86 e 87 aqui no Brasil, acompanhou durante 6 meses o Gonzaga e conversou com praticamente todos os compositores do Luiz Gonzaga vivos naquela época, né? E aí ela não tem uma entrevista, não tem um trecho que fale com o Zé. E eu fiquei me perguntando, né, toda a vida que antes de ler esse trabalho, por que ela não entrevistou o Zé? Né? Onde era que estava Zé nesse momento porque ela não entrevistou? Será que ela não teve com ele? E o próprio livro é muito autodenunciativo nesse sentido, porque na página 11 você encontra uma fotografia em que a autora está numa foto junto com o Zé Clementino. Ao lado do Zé. Ao lado do Zé. Inclusive eu digo que aquela foto ela não foi editada porque entre a autora... quer dizer, entre Zé, a autora estava de um lado e Gonzaga no outro. Se ela estivesse do lado de Gonzaga e Zé estivesse onde ela está, ela teria cortado. Sim. Porque ela coloca na legenda o seguinte: estão na foto Patativa, Zé, Gonzaga e ela diz assim, Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, um amigo. Ela não coloca Zé Clementino, um amigo e a autora. Então esse amigo era de quem? Era dela? Era de Zé? Ou era de Gonzaga? Era de quem? Então eu achei isso de uma insensatez e uma falta de... Porque ela cita... Vamos pegar os termos bem regionais, sacanagem. Então ela cita, inclusive, lá na parte mais final do livro, quanto o Zé Clementino foi importante para ela. Ou seja, ela reconhece, ela sabe da importância de Zé, mas ela não sabe quem é Zé. A pergunta é, ela reconhece ou ela foi vencida? Eu acho que ela é vencida, mas ela tem que dar esse crédito. Mas, caramba, ela não sabia que aquele cara da fotografia era o Zé Clementino? Não procurou saber? Não se informou? E aí eu tento fazer essa justiça de dizer, olha, ela esteve com o Zé. Ela não perguntou nada para o Zé, ela não entrevistou o Zé, ela não coloca nenhuma fala de Zé no livro, mas ela esteve ao lado dele em 1986, na cidade do Crato, num evento famoso, super frequentado pelo Gonzaga, que era a Expo Crato. Essa situação de tentar esconder a história não deu certo, né? Não dá para esconder, a história se impõe, né? Ela chega no momento... Atrás do Zé parece que tem uma cerca de mameleiro, alguma coisa assim, parece. Eles estão... E realmente, se fosse para cortar, cortava a Patativa do Assaré. Mas né? assim, o Patativa, ela dá muito prestígio ao Patativa no livro. Ela vai citar um caso em que Patativa se irrita com Gonzaga através das parcerias. Só tem uma música que Patativa grava com... que o Gonzaga grava com Patativa. Que é a Trispartida. Que é a Trispartida, que era até então a maior letra, música... Mas essa mulher que não sabe direito o que é uma briba, que eu tenho quase certeza que ela não tem ideia do que seja uma briba, ela também não sabia. Então, por ignorância, ou talvez no afã da pura babança, né? Do xelelelismo, como dizia o próprio Gonzaga, ela fez questão de tirar o cara do lado, porque talvez Luiz Gonzaga tenha dito, não, o que fica do meu lado é aquela. Né? E aí, por raiva, né, por ciúme... E aí ela fica exatamente fora do quadro depois do Zé. Que ela está bem desolada. Ela está lá depois do Zé, então ela está na esquina, o finalzinho. Quem está próximo do Gonzaga é o Zé e o Patativa. Jurani, o que é que essa nova geração, ou então a geração gonzaguiana, que existe essa geração gonzaguiana, sim, né? Existe a geração Pé de Serra, quando você abrange todo mundo, e aquele gonzaguiano, como eu, né? Como o pessoal aqui da editora, o que é que a gente pode esperar de construção do livro? O que é que esse livro traz para a gente, para o futuro, com relação a o que é que o passado vai ensinar a gente daqui para frente?
Acho que o livro traz muitas lições nesse sentido, né? De mostrar um pouco como era esse processo de criação, de mostrar um pouco como era essa juventude dos anos 60, dos anos 70, de mostrar um pouco como se dava a relação entre artistas e seus parceiros. Eu acho que a lição vai mais nesse sentido de apresentar essa sociedade de 20, 30 anos atrás e de como elas se relacionavam com os seus artistas, com seus familiares. É um livro que também tem uma pegada muito familiar, porque Zé, ele nunca foi de sair de lá, então ele era uma coisa muito organicamente familiar, e eu conto um pouco sobre isso. Apoio tá certo. Apoio. Bom, esse aqui é o livro, a segunda edição. A primeira edição já foi. A segunda edição ela vem recheada de contos novos, de novas pesquisas. E o livro está à venda onde, professor? Esse livro está disponível apenas pela internet por conta dessa história da pandemia. A gente não fez lançamento, né? E eu também não deixei nenhuma das editoras ainda. Saiu pela nenhuma das livrarias ainda. Posso deixar, né? Não sei como é que está essa coisa, quando voltar aí do EPB, deixar, porque ela saiu pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, com a Gráfica União. Eu peguei os exemplares lá na Gráfica, quando eles foram impressos, e estão comigo. Quem quiser adquirir pode entrar em contato pelas redes sociais, Jurani Clementino, muito simples, vocês vão encontrar. E tem novos capítulos, tem fotografias, todas elas agora coloridas, então tem um acervo riquíssimo, inclusive aquela que a gente fez referência. Dá para ver a ruga da mulher naquela. Então tem umas imagens bem legíveis, interessantes. E do catálogo do EPB também você encontra esse livro, Zé Clementino, o Matuto que devolveu o trono ao rei. Quero agradecer ao compadre Zé, ao compadre Jurani Clementino, e dizer a todos que daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre outras coisas, sobre outros livros. Grande abraço, obrigado, Jurani. Muito obrigado pelo convite. Então diga que valeu.